Uau! Todas as manhãs, 8,5 milhões de pessoas acordam na cidade de Nova York. Mas a Big Apple não pertence apenas aos humanos. Essa é a cidade das formigas. Existem 17 bilhões delas ali. Elas vivem em casas, se escondem na grama, rastejam sob o asfalto e sobem em árvores. Para cada nova-iorquino, há uma caixa de tênis cheia de formigas. As formigas urbanas têm mais sorte do que suas primas da floresta. Elas não precisam procurar comida. Milhões de pessoas deixam para trás toneladas de migalhas de cachorro-quente, fatias de pizza e gotas de café. Esses insetos só precisam esperar pela hora do almoço em um prédio de escritórios. Em seguida, se reúnem em torno de bancos, nas mesas do parque ou do café. Tem muita comida esperando por essas criaturinhas. Mais de 1 bilhão é a quantidade de formigas correndo pelas ruas e parques de Manhattan. E nesse oceano de insetos, os cientistas foram capazes de detectar criaturas marrom-avermelhadas minúsculas que não se encaixam em nenhuma das 13 mil espécies de formigas conhecidas pela ciência. São únicas e só vivem em Manhattan. Seu reino está entre as ruas 63 e 76. Os cientistas não sabem há quanto tempo as Manhattans estão evoluindo isoladamente. Elas chegaram aos Estados Unidos em navios da Europa e ficaram isoladas do restante da infraestrutura da cidade. Mas por que ir a outro lugar se há comida suficiente? As Manhattans adoram fast food, principalmente xarope de milho. Por causa dessa dieta, o corpo desses insetos tem um maior conteúdo de carbono. No entanto, isso não é um problema para as formigas. O carbono ajuda na adaptação ao clima quente e seco da selva de concreto. Cerca de 20% da cidade de Nova York é formado por parques e espaços verdes. Ratos de patas brancas vivem nesses lugares. Os cientistas descobriram que os ratos que vivem em Nova York evoluíram. Eles diferem de seus parentes de outras regiões e essas mudanças são genéticas. Foram causadas pela dieta dos roedores de patas brancas que se alimentam de restos de comida humana. Por exemplo, camundongos de Nova York precisam de fígados aumentados para processar os ácidos graxos das fast foods. O Central Park em Nova York tem quase o dobro do tamanho do Principado de Mônaco. E existe uma centopeia diferente que só é encontrada nessa área verde. A criatura é chamada de Hoffman's Dwarf Centipede, ou centopeia anã de Hoffman. Ela não cresce mais do que 1 centímetro. Ela vive em montes de plantas secas e se move sobre 41 pares de patas. Este crustáceo, medindo apenas um pouco mais de 8 milímetros, é chamado de isópode de socorro. É um dos animais mais raros do planeta. A criatura só pode ser encontrada em uma pequena fonte termal perto de Socorro, em Novo México. Esse isópode vive na água que tem uma temperatura de 32 graus Celsius e é coberta por uma camada de algas. Essas são as condições ideais para a criatura. Para chegar à caverna de Movile, você teria que descer 20 metros de rapel. Essa é a altura de um prédio de 4 andares. Depois disso, você precisaria rastejar por passagens estreitas e nadar ao longo de um canal com água fria. A luz do sol não pode entrar na caverna. O ar é envenenado por vapores de amônia e sulfeto de hidrogênio. Esse lugar extremo ficou isolado do mundo exterior por 5 milhões e meio de anos. Um ecossistema único se formou nessa atmosfera tóxica. De todos os animais que vivem lá, 33 espécies de centopeias, escorpiões, aranhas e sanguessugas não podem ser encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Essas criaturas são em sua maioria cegas e incolores. Bem, por que você precisaria de olhos e algum disfarce se vive na escuridão total? O carinha mais legal que vive lá é a centopeia venenosa. Os cientistas apelidaram esse animal de Rei da Caverna. Não cresce mais do que 5 centímetros, mas para esse mundo é um gigante. A salamandra cega se sentiria bem na companhia desses estranhos animais de Movile. Mas esses monstrinhos são separados pelo oceano e há milhares de quilômetros. A caverna de Movile fica na Romênia, enquanto essas belezas moram somente no Texas. Sua casa é um corpo d'água subterrâneo na área de San Marcos. Essas salamandras chegam a ter 12 centímetros de comprimento. O nome deixa claro que esse animal é cego. Tem olhos, mas eles são praticamente inúteis. Isso não impede a salamandra de ser uma caçadora habilidosa de caramujos e camarões. Ela detecta outros animais ao sentir as ondas subaquáticas que eles criam enquanto se movem. O gato selvagem escocês vive no norte da Escócia. Esse animal é diferente dos gatos domésticos que adoram dormir no sofá. Ao contrário, esse é um grande caçador. Esse bichano é 25% maior do que um gato normal. É musculoso e tem patas compridas. A cauda do gato selvagem é rombuda e fofa, coberta por anéis pretos e com a ponta preta. O quokka é considerado o animal mais feliz do mundo. Basta olhar para o seu sorriso.
Esse animal fofo parece estar sempre pronto para uma sessão de fotos. Quokkas são encontrados apenas na Austrália. Cerca de 10 mil desses animais vivem na ilha Rottnest e em vários outros locais. O sorriso fofo da criatura é um traço evolutivo. Uma boca aberta ajuda a respirar e regula sua temperatura corporal. A propósito, se você tentar alimentar um quokka, terá que pagar uma multa de mais de $200. Este bebê vai se sentir confortável mesmo se você o colocar em seu dedo mínimo. O animal vive apenas na ilha de Madagascar. Os cientistas encontraram apenas 2 répteis minúsculos, um macho e uma fêmea. Os pesquisadores chamaram esse nano camaleão de Brookesia nana. É um mistério o motivo por que eles não crescem mais do que uma semente de girassol. O próximo animal da lista também vive apenas em Madagascar. O povo local chama essa criatura de ai-ai. Esse lêmure incomum passa a maior parte de sua vida nas árvores e leva um estilo de vida noturno. Isso pode explicar por que tem essa aparência cansada. Embora o ai-ai seja um lêmure, seus dentes são como os de um roedor. Suas garras se assemelham às garras da preguiça, e seu corpo se parece com o de um macaco. Os dedos das mãos e dos pés do animal são especialmente assustadores. Eles são longos e finos, com garras pontiagudas. Esta é uma girafa com a sua marca registrada, o pescoço comprido. Uma zebra está pastando nas proximidades. Listras pretas e brancas em seu corpo ajudam o animal a refletir a luz do sol durante o dia e a mantê-lo aquecido à noite. Mas e se você combinar esses 2 animais? Não há necessidade. A natureza fez esse trabalho por você. O okapi parece uma girafa com pescoço curto, corpo de cavalo e listras de zebra nas patas. O okapi tem uma língua comprida. Os machos têm pequenos chifres de girafa na cabeça. Você só pode encontrar esses animais incomuns na floresta tropical africana. Se decidir viajar pela África, também deve visitar as terras altas da Etiópia. É aí que você pode ver os geladas, macacos originais de lá. E não, eles não têm o mesmo nome do sorvete italiano, esse seria gelato. Não confunda, hein? Os machos parecem estrelas do rock dos anos 70. Eles são brilhantes e têm cabelos legais, mas não mexa com esses animais. Eles não são muito amigáveis. Os geladas passam a maior parte do tempo no solo, e o principal alimento da dieta deles é a grama que coletam durante o dia. Os cientistas acreditam que os geladas sejam os membros remanescentes de uma antiga gangue de criaturas que viveu há milhões de anos em vastos espaços da África do Sul à Índia. Agora, imagine pessoas do tamanho da Estátua da Liberdade morando perto de nós. Parece ficção científica, mas para o mundo animal isso é realidade. A menor espécie de tartaruga do mundo, a tartaruga salpicado, não tem mais de 10 centímetros de comprimento. Mas as Ilhas Galápagos são o lar de tartarugas gigantes que atingem o comprimento de 1,5 metros. Elas também pesam como uma bicicleta esportiva. A maior delas tinha um peso incrível de 450 quilos. A tartaruga gigante de Galápagos vive 100 anos e dorme 16 horas por dia. Devido ao seu metabolismo lento, o animal não pode comer ou beber água durante um ano inteiro. Milhões de anos atrás, lagartos da América do Sul escalaram um tronco. As ondas do mar carregaram o tronco para o Oceano Pacífico. Os lagartos viajaram centenas de quilômetros e acabaram nas Ilhas Galápagos. Eles tiveram que evoluir para se adaptar às novas condições. Os cientistas acreditam que foi assim que surgiram as iguanas marinhas. Esses animais únicos parecem dragões perigosos, mas na verdade se alimentam de plantas e são totalmente inofensivos. Essas iguanas passam a maior parte da vida na água. Para se livrar do sal marinho que se acumula no corpo, elas literalmente espirram o sal. Atchim! O pássaro lira vive apenas no sudeste da Austrália e na ilha da Tasmânia. Ele leva esse nome tão estranho devido à sua cauda. Ela parece uma lira, aquele instrumento de cordas dos antigos gregos. Os pássaros lira são conhecidos pela sua capacidade de imitar outros pássaros, e não apenas eles. Essa ave copia gritos de animais, vozes humanas, ruídos de motosserra, alarmes de carros e incêndio e até mesmo o clique de uma câmera fotográfica. Cerca de 12 mil anos atrás, um lago salgado apareceu em uma das ilhas de Palau. Hoje é chamado de Lago das Medusas. Esse reservatório de 460 metros é o lar de 5 milhões de águas-vivas douradas. Essas criaturas únicas nadam para a margem oeste do lago todas as manhãs. Lá, as águas-vivas esperam o nascer do sol. E então, durante todo o dia, elas seguem o sol. Algas vivem nos tecidos das águas-vivas, alimentando-as com energia. Essas algas não vivem sem luz solar.